Tô aqui para mais um vídeo e esse vídeo hoje eu venho falar sobre os 300 quilômetros que eu alcancei utilizando o Foston S11, tá? Falar um pouco aí da minha experiência, não que seja isso funcione dessa forma para todo mundo, mas eu tô trazendo um pouco da minha experiência, né? O que eu passei, o que eu tenho a dizer sobre o equipamento, né? O equipamento de uma forma geral, assim, voltando um pouco, né? Eu comprei esse patinete aqui em Brasília, né? De um vendedor de Mercado Livre mesmo. Conheci o rapaz, comprei e tranquilo, né? Não tinha nota fiscal, esse é um problema, né? Às vezes as coisas quando a gente compra de alguns fornecedores, nem todos, né? Isso aí não tem a ver com a plataforma, né? Mas eu comprei, passei a usar mais pro final de semana, tenho usado relativamente bem, né? E o que acontece? Alguns pontos que eu julgo interessante se falar. A bateria dele é uma bateria boa, uma bateria durável, ela tem uma autonomia muito bacana, funciona muito bem, né? Então assim, eu ando 40, 50 quilômetros, não é aquela bateria que você acelera um pouco mais, ela cai bastante, não. É um equipamento muito parrudo sob esse ponto de vista aí, tá? Outra coisa, aquela questão que o pessoal fala muito desses patinetes um pouco mais parrudos, né? Aquela história de ter que apertar muitos parafusos, né? A gente tá tendo sempre que apertar um parafuso aqui, um parafuso ali, parafuso do guidão, parafuso da suspensão, enfim, coisas que acho que não justificam, porque o valor de um patinete desse é muito inferior a por exemplo, um Dualtron ou um equipamento, dependendo do zero que a gente estiver fazendo referência aí, né? Então, quanto a esse aspecto, foi bacana. Agora, um quesito que me deixou bastante preocupado é a controladora, né? Lá pela segunda, terceira vez que eu utilizei, essa controladora ela começou a apresentar um comportamento meio estranho. O que seria? Eu acelerava e ela, até dar a potência total, ela demorava um pouco, né? Principalmente ali naquele start, certo? Parecia que ela assim, iniciava engasgada e ia embora, né? Aí conversei com alguns técnicos, dentre eles o Plínio, que é um cara bem participativo nos grupos aí, e ele me falou: ó, Francisco, essa controladora ela tem como se fossem três fases, né? A primeira é a arrancada, a outra de estabilização e a terceira é de cruzeiro, digamos assim, né? Esse é o termo que eu tô trazendo aqui. E que muito provavelmente algum MOSFET desse aí tenha se prejudicado, não necessariamente queimado, mas o que tem de problema é isso, né? O patinete está funcionando normalmente, mas a arrancada dele com um motor só não tá das melhores, como era antigamente, né? Agora tá um pouco mais fraco, mas depois que embala vai embora, e se botar dois motores continua sendo um monstro, né? Em relação a essa questão de um motor, dois motores, eu tenho utilizado praticamente no trecho todo um motor apenas. No modo 2, ele tem 3 modos, né, de pilotagem, 1, 2 e 3. Eu tenho usado praticamente 90% ali das vezes no modo 2, tem me atendido, tem sido perfeito, né? Às vezes uma subida muito forte, eu boto o segundo motor, mas nada também desesperador assim, de precisar muita potência não, tá? Outra questão, pneu, nunca tive problema com pneu, tá? Pneu perfeito, muito bom. O meu é aquele estilo off-road, né? Não troquei o pneu, acho que não é necessário. Ele tem até um barulhinho legal quando tá passando ali no solo. Nunca furou a câmara de ar do meu, porque eu uso slime, né? Então aquele líquidozinho verde, viscoso, com farelo de borracha, que é muito interessante também para poder melhorar, né, o desempenho do pneu, digamos assim, né, da câmara de ar. Outra coisa que eu fiz foi colocar um retrovisor, né? Relutei um pouco, não acho muito bonito e tal, mas quando você está utilizando é muito interessante, sabe? Você precisa ter um apoio visual ali, você dá uma olhadinha, ver se vem alguém, você quer mudar de faixa às vezes, é interessante olhar. No início você fica querendo olhar demais para trás, depois que coloca o retrovisor, mas isso é besteira, depois você acaba acostumando, né? Em relação ao acabamento, o acabamento dele é um acabamento bacana, muito bom, durável. Só tem aquela questão dos parafusos que você tem que ficar apertando ali, né? Alguns que eu falei. E outros que eu não disse, que farol, né? Farol você tem que estar sempre
regulando ali, regulando, que eu falo, apertando os parafusos que seguram o farol, que seguram a buzina, que com a trepidação ele acaba dando uma amolecida, mas você vai ali e coloca uma contraporca que acaba resolvendo, né? Mais um ponto também, o guidão. Tem gente que troca o guidão dele porque ele é dobrável, né? Então o fato dele ser dobrável, às vezes ele dá uma tremidinha, uma trepidada. A mim não atrapalha, tem como você dobrar ele ali, fazer uma regulagem interna, mas para mim só a regulagem foi suficiente, não precisei de trocar o guidão, mas muita gente faz, né? Outra coisa que eu fiz foi colocar um banco, né? A partir do momento que eu passei a usar o banco, outra coisa, né? Outro patamar, né? Eu tinha um Xiaomi 365 e daí pra frente, quando eu comecei a usar banco, nunca mais sem banco. É mais confortável, você consegue aproveitar um pouco mais a vista dos lugares que você passa, mas aí é a questão de gosto mesmo, né? Então não tem o certo ou o errado, né? Como uma série de coisas aí, né? Então, pessoal, assim, é um patinete bacana, né? Entrega o que promete pro valor que se custa, né? Hoje com essa história aí de dólar, pandemia e tal, então assim, ele vai estar aí, se bobear, até uns 8 mil reais, né? Mas tirando essa situação fora aí, você vai pagar uns 6,5 mais ou menos, 6 e pouco, de 6 a 6,5, né? Um preço, digamos assim, talvez mais justo, né? Isso se o dólar ainda tivesse a 5, né? Acabamento melhor, acabamento sem trepidar, sem afrouxar, esse vai custar aí em torno de 10 a 15 mil reais. Aí é a questão de você analisar onde você está querendo amarrar sua burrinha, né? Então é isso aí, pessoal. Tô gostando dele, tô achando ele bacana. Repito, tenho utilizado mais final de semana, mas tá me atendendo muito bem, confortável. A suspensão dele funciona bem, né? Não é aquela coisa maravilhosa de maciez, né? Mas segura bem, você sobe desce calçadas, poucas coisas, né? Não é fazer rampa, porque eu não gosto de fazer isso. Mas você desce uma calçadinha ali, ele dá uma balançada muito bacana, uma amortecida muito legal. Beleza, pessoal? Então é isso aí, vamos ficando aqui mais um vídeo. Vamos ver aí a gente fazer o vídeo dos próximos 300 aí, batendo aí 600 km de uso. Valeu, abraço, obrigado.